Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André Oliveira. Eu sou advogada, tá? E atuo na área civil e criminal. E esta semana eu tenho trazido para vocês, quase que no mesmo horário, tá? Assuntos relacionados a direito penal e direito processual penal. Desde segunda-feira eu venho fazendo para vocês essas lives, tá? E disponibilizando nos canais do Facebook, Instagram e YouTube. E aproveitando, eu gostaria de convidá-los, tá? Para acessar lá o meu canal, que se chama Saperialdi, e acompanhar outros conteúdos também que eu disponibilizo semanalmente de forma 100% gratuita, tá? Esses canais são mais direcionados, né, a estudantes ou já bacharéis em direito que tenha uma afinidade com a matéria ou ainda assim que tenham uma dificuldade na compreensão da matéria. Eu acho extremamente válido que você acompanhe os meus conteúdos que eu posto semanalmente lá, tá? Cada tema eu procuro falar de um assunto diferente, procuro falar de uma maneira bem clara e objetiva, né? Coloco conceitos para vocês sempre de maneira clara também. Existem algumas palavras no direito que elas são mais complicadas, né, de entender. Então eu também gosto de falar sobre isso, de postar sobre esses assuntos que você vai se familiarizando melhor com a matéria e aproveitando, você vai também adquirindo mais conhecimentos e mais conteúdos. Por quê? Para quem ainda é estudante, vocês sabem que ao término do curso, para quem quer advogar, ainda terá que prestar a prova da ordem em primeira e segunda fase, tá bom? Então, é sempre importante que vocês estejam se atualizando sobre os assuntos. Às vezes, vocês já estudaram o que eu posto lá, mas isso nunca vai ser demais, tá bom? Um profissional do direito, tem que estar sempre atualizado, né, com a matéria, sempre tem que estar atualizado com as resoluções, os decretos, né, as alterações na lei. Então, nunca é perdido que você veja e reveja determinado conteúdo, tá? E essa semana também eu quero convidá-los para participar. Eu criei um canal no Telegram que se chama Pergunte à Doutora. Lá eu vou estar respondendo diretamente perguntas de vocês relacionadas a direito penal e direito processual penal, tá bom? Alguma coisa relacionado também à prova da OAB de primeira e segunda fase, tá? Que vocês venham a ter alguma dúvida, eu estarei lá para respondê-los, ok? Então já fica aí o convite. Eu quero muito que vocês entrem lá e tirem as dúvidas de vocês. Pode ser também que vendo um conteúdo, vocês acabem ainda por ficar com alguma dúvida, não tem problema. Falam lá para mim, olha, teve uma aula que eu assisti e tal, e ali ainda fiquei com uma dúvida a respeito de um conteúdo lá, ou uma coisa que você disse que não encaixou, pode me perguntar que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu já venho essa semana toda fazendo essas lives aqui. E ontem nós falamos sobre o rito especial que é do Tribunal do Júri. Ontem o assunto foi Tribunal do Júri. E aí eu achei muito que viável que eu falasse hoje dos outros procedimentos também, dos outros ritos, tá? O Tribunal do Júri, ele entra para um rito especial, porém existe o rito comum,
tá? Que envolve o rito ordinário, ou tem o procedimento comum, desculpa, não é rito comum, procedimento comum, que envolve o rito ordinário, sumário e sumaríssimo, ok? Então, aproveitando esse gancho, eu vou falar para vocês também hoje desses outros ritos, então já fica meio que encaixado a matéria aí, tá? Então, para quem não viu a live de ontem, que eu falo sobre o rito do Tribunal do Júri, que é um rito especial, ainda dá tempo, porque a live fica 24 horas disponível, tá bom? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no YouTube, também vou deixar disponibilizado lá. Então, você faz uma correlação entre aquela matéria de ontem e a de hoje para encaixar, tá bom? Então, vamos dar início agora, porque é bastantinho coisa para falar, tá bom? Então, é importante que você esteja bem atento. Eu vou pausar o momento que eu entrar em um ou outro, tá? Para não confundir, porque entre rito ordinário e sumário tem coisas parecidas. Depois eu destaco para vocês qual a principal diferença. Mas eu não tenho como entrar falando desse procedimento comum que envolve esses 3 ritos, sem falar do artigo 394 do CPP, que dispõe o seguinte, tá? Então, a gente começa com a matéria agora. O procedimento será comum ou especial. Especial que nós falamos ontem. Comum, parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, olha só. Vou fazer uma observação muito importante para que a hora que eu estiver lendo, vocês consigam memorizar ou assimilar qual a principal diferença entre os ritos, tá? Essa principal diferença se dá sobre a pena em abstrato aplicada ao crime, tá? Por exemplo, no crime de furto. No crime de furto, a pena é de 1 a 5 anos, tá? Então, a pena em abstrato para esse crime, a gente pega a pena maior, 5 anos, tá? É isso que quer dizer a pena em abstrato, que é sempre a previsão maior daquela pena. Então, um exemplo disso é o crime de furto. A pena dele é de 1 a 5 anos, ok? Por isso que eu vou ler agora o que traz o inciso 1 do artigo 394, parágrafo 1º. O rito será... o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 1. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, veja, o rito ordinário, a sanção máxima aqui para seguir a ação pelo rito ordinário é quando a sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. Eu acabei de dar um exemplo para vocês do crime de furto. A pena para o crime de furto é de 1 a 5 anos. Então, a pena em abstrato para esse crime de furto é 5 anos. Então, esse furto, ele correria pelo rito ordinário, correto? Então, vejam bem, o rito ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. Então, se a pena em abstrato para o crime de furto é de 5 anos, tá? Ele vai encaixar nesse rito ordinário, ok? E é assim sucessivamente para os outros ritos. Artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, veja, aqui no rito sumário, a pena já é inferior, tá? Qualquer pena que seja inferior
a 4 anos. Mas lembrem-se, sempre se falando em pena em abstrato. A maior da pena ali prevista para cada tipo de crime, tá bom? Continuando, inciso 3, sumaríssimo, tá? Para as infrações penais de menor potencial ofensivo, nessas infrações penais de menor potencial ofensivo, também inclui as contravenções penais, tá bom? Ó, na forma da lei, cuja sanção máxima é até 2 anos. Então, para o rito sumaríssimo, eu acredito que é o mais tranquilo, tá? Ele, como vocês sabem ou não, ele é regido pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá bom? Então, qualquer tipo de infração penal, né, de menor potencial ofensivo ou contravenções penais, cuja pena seja no máximo até 2 anos, ele vai seguir pelo rito sumaríssimo, tá? Que é lá pelo GCRIM, tá bom? É a lei lá do juizado, ok? Olha só, então vejam, é preciso que vocês tenham muito atenção quando a gente fala desse critério que é usado acerca do rito, tá bom? É sempre, não é uma regra, tá? É uma regra que a sanção seja pela pena máxima em abstrato para cada tipo de crime, ok? Vocês entrem lá no artigo, dá uma olhadinha, por que eu falo isso? Irão ocorrer inúmeras situações com vocês. Então, a partir do momento que você se deparar com um caso concreto, aí sim você vai conseguir verificar qual o enquadramento daquele crime para você se direcionar ao artigo da lei e verificar qual é a pena máxima em abstrato aplicada para aquele tipo de crime. E aí sim você vem no artigo 394 e dá uma olhadinha no parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, que trata-se qual rito que a sua ação seguirá, ok? Então, vejam bem. Fazendo essa observação, fica muito mais claro, né? Saber qual. E você pode achar, mas faz diferença? Claro, totalmente, tá? Vocês vão verificar que o rito ordinário é o mais comum, tá? Ele ocorre em mais vezes. Excepcionalmente, ocorre o rito sumário e o sumaríssimo é específico para contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo. Então, fica muito fácil de você verificar ali naquele momento qual o procedimento que vai seguir. E faz diferença porque à frente eu vou mostrar para você, tá? Não vou falar agora para não confundir, mas depois eu mostro para você qual a diferença dos ritos, tá? Seguindo aqui no parágrafo 394, eu acho importante que eu faça a leitura também dos outros parágrafos, que diz o seguinte: parágrafo 2º, aplica-se a todos os processos e procedimentos comum, salvo disposições contrárias deste código ou de lei especial. Então, veja, é muito claro, isso aqui não tem o que discorrer sobre ele. Parágrafo 2º é bem objetivo. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Então, vejam, vocês têm que tomar muito cuidado quando tratar de crimes, né, contra a vida que são julgados pelo Tribunal do Júri. Tá bom? Vocês têm que lembrar que esse rito é totalmente diferente dos outros, tá? Nesse rito especial aqui, cuja aula foi ontem, tá? É preciso que vocês tenham uma atenção especial para ele, tá? Que ele muda totalmente a forma, assim, num contexto inteiro. Existe um procedimentinho ali inicial que é bem parecido, mas num geral é bem diferente, tá?
Olha só, parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 e 398 desse Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Vocês precisam dar uma olhadinha nesses artigos 395 e 398, tá? Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, veja, o procedimento ordinário é como se fosse uma regra geral, tá? E subsidiariamente, não encontrando a previsão do procedimento especial, sumário ou sumaríssimo, irão ser aplicadas as disposições do procedimento ordinário, ok? Então, vejam bem, esse procedimento se inicia com o recebimento da denúncia pelo Ministério Público, tá? Ou da queixa-crime através de ação penal privada, que quem pode promover é a vítima ou o ofendido. Lembrem-se que denúncia somente o Ministério Público pode propor. O ofendido e a vítima propõem queixa-crime, tá bom? Então, vamos seguindo. Agora, entrando no rito do ordinário, tá? Ali eu estava falando a previsão geral, que está no artigo 394, agora a gente vai falar específico do rito ordinário. Então, vamos, tá? Após oferecida a denúncia ou queixa, os autos irão para conclusão para o juiz, que poderá, ele não irá. Então, veja bem, que os verbos faz... deu uma caidinha aqui, tá? Na internet. Então, olha só, isso aqui é extremamente importante. Na própria peça, tem que vir assim, ó, não de uma maneira inteira, mas vocês precisam discriminar ali nessa peça qual a exposição do fato criminoso. É requisito. Tudo que é requisito, que consta no artigo, vocês têm que cumprir, porque senão, todo o trabalho que você teve ali, você vai ter que iniciar tudo de novo. O juiz, ele simplesmente indefere a sua petição e você tem que protocolar, peticionar, né? Hoje peticionar tudo de novo, tá bom? Então, isso aqui é obrigatório. Continuando. Então, veja bem, se o juiz rejeitar essa denúncia, tá? Se o juiz rejeitar, pressuposto processual. A demanda em si, a demanda judicial, tá? Quando veiculada com uma denúncia ou queixa. Tá? Inclusive acerca da jurisdição e a existência de partes que possam estar em juízo. Então, isso significa faltar algum pressuposto da ação. E o que seria a condição para o exercício da ação? A condição refere-se à tipicidade, em tese, à conduta, né, descrita na peça acusatória. E também refere-se à legitimidade ativa e passiva, tá? Que tem que existir nessa acusação e o interesse de agir, ok? Também poderá o juiz rejeitar essa denúncia quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, o que seria exatamente essa justa causa? Subentende-se que essa justa causa é o mínimo suporte fático e indício capaz de justificar a denúncia, justificar a oferta da denúncia ou daquela acusação em juízo, tá? Então, essa falta de justa causa é quando não se vê de forma alguma que há algum indício que justifique oferecer essa denúncia ou essa acusação em juízo, ok?
E contra essa decisão que rejeitar essa denúncia, tá? Cabe o recurso em sentido estrito, tá bom? É muito importante também vocês saberem disso, porque acontece muito na prática, tá? No entanto, recebida a denúncia ou queixa. Primeiro a gente falou rejeitada. Então, aquele caso caso o juiz rejeite a sua denúncia. Agora, ele recebida a denúncia ou queixa, o réu será citado no mesmo despacho em que o juiz realiza e comunica o recebimento. Então, ao mesmo tempo que o juiz diz que recebe, ele já pede para citar esse acusado, tá bom? Que terá, após citado, tá bom? Após esse réu citado, ele terá 10 dias para apresentar a resposta à acusação, tá? Por meio de advogado, lembrem-se disso. Tá? Ele tem que constituir um advogado para fazer essa resposta à acusação aqui. E nessa resposta à acusação é a oportunidade que esse acusado tem, tá? De fazer a sua defesa, tá? Então, tem vários tipos de defesa que ele pode arguir nessa resposta à acusação, ok? E a gente vai falar disso agora. A princípio, são 3 teses de defesa que você não pode esquecer. O resto que for acrescentado, tudo bem, mas você não pode esquecer da principal, preliminar. Qualquer coisa que esteja relacionado com preliminar, ela tem que vir no topo, tá? Então, veja, você faz a sua peça, você qualifica ali o seu acusado, tá? E você já quando relata os fatos e quando você começa a tratar da parte de direito, logo ali ou acima, tem pessoas que colocam acima, não tem uma regra geral. É preciso que você deixe em destaque essa preliminar, tá bom? E as preliminares, geralmente, elas trazem nulidades para esse processo, tá? Impedimentos de seguir, inclusive, com essa própria acusação, tá? Então, as preliminares são extremamente importantes. Então, elas levantam questões de nulidade processual que podem encerrar aquela denúncia, tá? Ali mesmo, ela nem segue se o juiz apreciar o seu pedido da nulidade, então ela precisa estar bem ali no topo mesmo de quando você inicia a sua defesa. Então, a preliminar é a primeira que tem que aparecer, ok? Aí, na parte de mérito, essa parte de mérito, ela refere-se ao convencimento que você vai usar para dizer que o seu réu ali, por que ele não pode ser acusado por aquilo? É na parte de mérito que você vai arguir todas as situações possíveis que possa livrar o seu réu de continuar respondendo a esse processo, ok? Então, essa é a parte de mérito. Inclusive, nessa parte de mérito, você vai usar o artigo 397 do CPP, tá? Que ele trata-se de um julgamento antecipado ali, onde o juiz, verificando os requisitos desse artigo 397, ele pode, inclusive, encerrar também o processo nesta fase. Depois, se der tempo no final, eu vou dar uma lida para vocês sobre esse artigo 397, tá? Se não, vocês dão uma olhadinha lá no código, quais são as hipóteses de absolvição sumária para esse réu. Então, quando a gente fala de absolvição sumária, esse processo ele não tende a continuar. O juiz, uma vez reconhecendo qualquer das situações ali que envolve essa absolvição sumária, o processo se encerra ali, ok? E por segundo, tese subsidiária, tá? Essa subsidiária a gente usa em inúmeras situações, porque tudo que não trata de mérito, não trata de preliminar, você vai pedir de forma subsidiária. Ou seja, neste momento você tem que pedir, você não vai pedir ali somente coisas que não têm cabimento. Então, analisem.
Eu costumo fazer o seguinte: eu vejo os colegas, às vezes, colocando coisas que não tem nem a ver com os fatos, somente para encher aquele processo. Isso não é legal, tá? Então, fica a dica aqui para vocês, coloquem o que é, não viajem em situações assim que vocês acham que pode. O juiz, ele passa por cima disso, fica desagradável, tá? Para o profissional, dá a impressão que você não sabe o que fala. É por isso que você está colocando aquilo. Então, você não tendo uma tese subsidiária ali que não envolva mérito e não envolva preliminar, você só coloca subsidiariamente. Se assim Vossa Excelência não entender nem pela preliminar e nem pelo mérito, ainda assim entenda pela modificação da pena. Aí você pode pedir sobre regime, aí você pode pedir para que ele considere outras coisas, mas dentro de um contexto, tá? Que tenha cabimento. Então não dá para viajar ali e pedir coisas que não tem nada a ver. Isso aí pode queimar você como um profissional, então não façam isso, tá? Tenham muito atenção com isso daí, tá bom? E com o recebimento, agora, as teses já falei, né, gente? Ó, preliminar, mérito e subsidiária, se houver. Ainda assim, pode colocar, dentro do contexto, não tem problema nenhum, tá? Com o recebimento da denúncia ou queixa, o Ministério Público ou querelante podem arrolar suas testemunhas, tá? Então, agora aqui a gente está falando ainda do procedimento ordinário e a gente já falou que as testemunhas aqui, para esse procedimento, é o número de 8, tá? Aí o processo volta à conclusão, tá recebendo essa denúncia, o processo volta à conclusão para o juiz apreciar os pedidos, podendo ocorrer uma das 3 hipóteses ainda, tá? Qual seria? Então, aqui a gente vai ter, diante de novo juízo de admissibilidade. Aí, o juiz recebendo essa denúncia, ele vai averiguar esse juízo de admissibilidade que a lei traz. Poderá o juiz ainda assim rejeitar a denúncia, tá? Vamos dizer que ele não rejeita essa denúncia de pronto, tá? Pela inépcia lá daqueles requisitos que eu tratei com vocês. Mas ele rejeita daí essa denúncia nos termos do artigo 395. Ainda pode haver essa rejeição aqui do 395. Vocês deem uma olhadinha lá também, tá? Ou determinar a absolvição sumária do réu nos termos do artigo 397 que eu falei para vocês, tá bom? Mesmo que recebida, né? Essa denúncia, ela já está correndo, já foi citado, já respondeu, já apresentou resposta à acusação no prazo de 10 dias, o juiz vai verificar novamente esse juízo de admissibilidade do 395, tá? E pode, nessa fase, declarar a absolvição sumária nos termos do artigo 397, que tem várias situações, tá? Vários incisos. É preciso que vocês estejam afiadinhos nisso daí, dê uma olhadinha lá quais os casos que envolvem essa absolvição sumária, que é extremamente importante. Neste momento, você já põe fim ao processo, uma vez que o juiz reconheça qualquer das situações envolvendo esse artigo 397 do CPP, tá? Ou então, não havendo essa absolvição sumária, ele designa a audiência de instrução e julgamento nos termos do artigo 399 do CPP, ok? Em regra, a audiência no procedimento, no rito ordinário, ela é de 60 dias, tá? A lei fala 60 dias, sabe? É isso que você tem que saber. Que ela trata de 60 dias. E para efeitos de responder alguma pergunta na prova da OAB, tá? Ou o que está constando ali, 60 dias você tem que seguir nisso. Na prática é diferente. Depois, quando você começar a trabalhar, você vai ver que não é assim que funciona. Porém, você tem que, neste momento dos seus estudos, né, e preparação para a prova da OAB,
é saber que a regra é 60 dias. Aqui está falando 60 dias e é isso que você vai seguir. Com audiência única, tá? Audiência única. Porém, há exceções. Tudo tem uma exceção. Dificilmente na lei não há uma exceção. E quais seriam essas exceções? Números múltiplos de acusado. Então, veja. Quando a gente fala 60 dias, é porque a lei traz esse prazo. Só que inúmeras situações ocorrem na prática. Mas para a resposta também da OAB, você vai seguir os 60 dias e pode chegar a responder, isso daí não é problema, que em casos excepcionais, né? A lei ainda permite que, no caso de múltiplos acusados, se estenda esse prazo. Também, em caso haja uma causa muito complexa, tá? Muitas vezes a causa não envolve múltiplos acusados, mas a causa em si é complexa. Ela envolve muitas pessoas, muitos acontecimentos ali dentro daquela situação, exige muita testemunha, tá? Às vezes as testemunhas não moram naquele local, então isso tudo dificulta o prosseguimento regular da ação, por isso que a gente fala que na prática não ocorre nesse prazo, tá? Em algumas situações, mas não é isso que você precisa saber. Para efeitos de prova é o que tá na lei, tá bom? E inclusive algumas diligências, pode ser uma ou várias diligências que pode ser requerida pelo juiz e inclusive pelo Ministério Público, né? Que é o que está acusando ali. Então, ele pode pedir inúmeras diligências para a delegacia que vão seguir junto nesse processo para, no caso dele, provar que aquele réu é culpado e, no nosso caso, daí provar a defesa, né? A defesa dele. Não ocorrendo qualquer das hipóteses de exceções, o juiz ouvirá as alegações finais de ambas as partes. Então, num processo normal, que não tenha múltiplos acusados, não seja causa complexa e não demande muitas diligências a serem requeridas, o juiz, enfim, ele tem todo o procedimento, como eu disse, a denúncia, recebimento, resposta à acusação, tá? Daí ele marca a audiência de instrução e julgamento, realiza-se essa audiência de instrução e julgamento e ele já parte para alegações finais, tá? Alegações finais do advogado, do Ministério Público e depois ele profere a sentença, tá? Numa regra assim, geral e sem que haja essas exceções, é assim que funciona, tá bom? Lembrando só que vocês precisam ter atenção que quando tratar-se de crimes hediondos, há uma certa prioridade na tramitação desse processo. Pelo menos a lei traz isso, tá? Uma certa prioridade. Agora, vamos falar, encerrando aqui agora o rito ordinário, a gente vai falar do rito sumário, tá bom? Agora a gente entra no rito sumário, que, em regra geral, segue a mesma ordem do rito ordinário, porém com algumas observações que eu vou apontar para vocês conforme eu estiver fazendo a leitura aqui, tá? Conforme já indicado acima, estão sujeitos ao rito sumário os crimes cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos, tá? Porém, superior a 2. Então, ela tem que ser inferior a 4 anos, mas superior a 2, tá? Por que superior a 2? Porque se essa pena for inferior a 2, ela vai entrar para o rito sumaríssimo, que nós vamos falar depois. Mas é muito interessante que eu faça esse gancho para você começar a observar o quanto a pena faz a diferença aqui. Aquela pena que eu falei lá para vocês no começo, a pena em abstrato, tá bom? Para cada tipo de crime. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que eu achei sobre o rito,
é o artigo 148, que trata de privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Isso daqui entraria na regra do sumário. Então, vejam, ele é inferior a 4 e superior a 2, tá bom? Então, é isso que você tem que observar. Neste artigo 148, nós vamos pegar a pena em abstrato, que é de 3 anos, a pena máxima 3 anos. Então, ela não iria se enquadrar no ordinário, tá? Por causa da pena que eu já falei para vocês lá no começo, ok? O procedimento sumário ele é bem semelhante ao ordinário, feita as seguintes observações, tá? Então, toda aquela regra que eu falei para vocês, denúncia, queixa, segue aquela regra com as seguintes observações, tá? Primeiro para estar no rito sumário, é a pena em abstrato, a pena para aquele crime em abstrato que você vai verificar se enquadra aqui, tá? Fora isso, no procedimento, no rito sumário, o número de testemunhas é de 5, enquanto no ordinário é de 8, tá? Podem ser arroladas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público o número de 5 testemunhas. Também a realização da audiência aqui se dará em até 30 dias, tá? Após a prolação do despacho que a designe. Então, enquanto o prazo estabelecido lá no rito ordinário é de 60 dias, né? Aqui nós temos o prazo de 30 dias, ok? E lá, há previsão, como eu disse para vocês, naquelas exceções de diligências, né? Que podem ser requeridas, inclusive debates por alegações finais na forma de memoriais. Aqui não existe essa possibilidade. Nesse rito sumário, não há previsão de substituição das alegações finais por memoriais, tá? Vejam bem, deixa eu explicar isso também que é importante. Alegações finais, elas são feitas oralmente após a audiência de instrução, tá? Elas são feitas oralmente e o juiz já sentencia na própria audiência, tá? Muitas vezes, em casos excepcionais, né? Eles são em formas de memoriais, porque daí são forma escrita, é isso que quer dizer. Quando a lei prevê que essas alegações serão orais, é porque ela é feita na própria audiência. Porém, em caso de múltiplos réus, complexidade da ação, tá bom? Necessidade, talvez, de alguma outra meio de prova que o juiz ou o Ministério Público entenda necessário, convertido essas alegações finais na forma de memoriais, daí é de forma escrita, ok? Então, essa daí que é a regra. Então, é isso que eu ia dizer para vocês. Olha só, a principal diferença entre ordinário e sumário é a pena máxima. A pena máxima para o ordinário é igual ou superior a 4 anos. No sumário, inferior a 4 anos e superior a 2 anos. O prazo para a conclusão do processo, 60 dias. No ordinário. No sumário, 30 dias. Arrolamento de testemunha no ordinário, número de 8. Acusação e defesa. Para acusação e para defesa. No sumário, número de 5. Para acusação e defesa também, tá? Previsão de requerimento de diligências e memoriais. No ordinário, há essa previsão, tá? No sumário, não há previsão de requerimento de diligências e nem de memoriais. Quando eu disse para vocês que ele pode ser convertido, as alegações finais, em memoriais, é para o procedimento ordinário. No sumário não há essa previsão, nem de diligências e nem de memoriais, tá? Que é a forma escrita, ok? Então, veja, encerrados os debates, seja no procedimento ordinário ou sumário, o juiz proferirá sentença absolutória, do 386 do CPP,
É preciso ter uma observância enorme quanto a isso. O artigo 386 do CPP, ele somente vai ser usado no final do processo, quando o juiz elaborar a sentença, tá? Ele pode usar nessa sentença absolutória qualquer dos incisos do artigo 386, desde que ele se convença disso, tá? Então, veja, vocês não vão pedir essa sentença absolutória no início do processo ali, que é na resposta à acusação, tá? Isso aí vai ocorrer na sua defesa, para esse réu, mas para que o juiz observe isso somente ao final. Então, vocês deem uma olhadinha no artigo 386 do CPP, que ele só pode ser usado no final, ok? No final dessa acusação. E o 397, que é a absolvição sumária, você vai usar na resposta à acusação, logo no início do processo. Porque, como eu disse, se o juiz entender que é caso de absolvição sumária, esse processo ele não segue, ele encerra ali, tá bom? E o que seria a sentença absolutória imprópria? O que seria essa sentença absolutória imprópria? Veja bem, o que se entende como sentença absolutória, desculpa. Aqui, ó, só um minuto, gente, peraí que eu me perdi com as minhas folhas aqui. Então, isso, encerrados os debates, o juiz decidirá pela sentença absolutória do 386, pela absolvição sumária do 397, como eu já disse, a regra, uma acontece no início, outra no final, e por sentença absolutória imprópria, tá? É quando o juiz analisa, deixa eu achar um conceito aqui para vocês, aqui achei. Ó, trata-se de sentença absolutória imprópria nos termos do artigo 386, parágrafo único 3 do CPP, por ausência de culpabilidade lastreada na imputabilidade. Imputabilidade refere-se à doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto do sujeito, tá? Impondo-se medida de segurança, que daí não é, a gente não fala isso como pena, tá bom? A gente fala em medida de segurança porque é uma internação desse réu para tratamento, tá bom? Então, por isso que a gente trata isso não como penalização, mas como uma forma de medida de segurança, ok? E agora, finalizando o rito sumário, nós vamos falar do rito sumário, que é extremamente simples e muito fácil de você lembrar. O rito sumário, ele segue a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados, que eu falei para vocês, tá? Que tratam de crime de menor potencial ofensivo ou contravenções penais, cuja pena máxima é até 2 anos. Então, vamos lá. Conforme já indicado, estão sujeitos a esses procedimentos as infrações penais de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima combinada em abstrato seja até 2 anos. Então, não é difícil de guardar, tá? É só vocês, assim, memorizarem essas penas em abstrato que a gente está tratando, para vocês saber qual o rito que vai seguir. Então, esse rito sumaríssimo, ele segue pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados, tá? Hoje é CRIM. O procedimento sumaríssimo é norteado pelo princípio da oralidade, celeridade, economia processual, informalidade, reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação da pena não privativa de liberdade. Tá? Aqui sempre vai haver algum tipo de composição, tá? De transação penal para esse tipo de crime, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Transação penal será um outro momento que a gente vai falar sobre ela, tá bom?
Então, quais são os atos praticados nesse procedimento sumaríssimo? Ele é todo célere, né? A lei, inclusive, já destaca essa celeridade como a principal função ali do juizado. Já é muito prático entre as partes, né? E os advogados ali, o Ministério Público já se resolvem uma situação ali bem rápida, mas isso só para os crimes de menor potencial ofensivo ou contravenções penais, que, gente, acontece muito. Vocês não têm ideia o quanto acontece esse tipo de situação. Parece que é pouco, mas não são bastante, tá? São bastante situações que envolvem esses tipos de crime. Então, ó, os atos praticados nesse procedimento sumaríssimo, a audiência preliminar, com a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Caso realizada, essa será reduzida a termo e homologada em sentença irrecorrível. Então, as partes estão presentes, se verifica a situação, o promotor de justiça oferece a transação penal. Quando aquele acusado faz jus, porque a transação penal é encarada pela lei como um benefício, tá? Aquela pessoa que já não tem processo, que não tem outras condenações, que não é reincidente, tá? Em nenhum crime, então é um benefício mesmo da lei aquela pessoa que o processo se encerra ali. Aí tem algumas restrições só que o Ministério Público oferece para essa transação penal, mas é bem tranquilo, é super simples de conseguir cumprir, tá bom? B. Oferecimento de representação pelo ofendido. Quando não obtida essa composição, então veja, se o acusado ele faz jus àquela transação, o Ministério Público oferece e pronto. Porém, se não há uma composição ali entre as partes e o ofendido ou a vítima, ele insiste ainda em continuar com aquela ação, porque vejam, entendam o seguinte, quando o acusado ele é beneficiário dessa transação penal, ele faz jus a esse benefício, o Ministério Público vai oferecer a ele. Porém, existem inúmeras situações que esse acusado não faz jus a esse benefício. Aí, não havendo uma composição entre as partes naquela audiência, ela segue, tá? Esse ofendido, essa vítima segue com a ação. Tudo bem? Ele quer continuar, quer processar, tá? Então, uma vez não obtida essa composição, ele oferece ele oferece a queixa. A denúncia só pode ser oferecida pelo Ministério Público. Pelo ofendido e pela vítima, ele oferece essa queixa, segue nela e quer processar aquele fulano lá. Porém, ele só pode fazer isso dentro do prazo de 6 meses, tá? Isso é muito importante. A partir desse prazo de 6 meses da data da ocorrência do fato, se ele não mover essa queixa-crime, preclui o direito dele de entrar na justiça e processar esse fulano aí que ele diz ser o culpado, tá bom? Então, veja, e uma vez precluído esse direito, não há argumentos que possam rever esse direito da parte, tá? Então, o prazo é de 6 meses a partir da data do fato que ele pode mover essa queixa-crime mediante representação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude de alguma forma nos estudos de vocês, tá bom? Acompanhem lá o meu canal, Saperialdi, tanto no Instagram, quanto no Facebook, YouTube e o canal do Telegram, tá? Que inicia essa semana, tá bom? Então é só isso e até amanhã, na próxima live que eu vou trazer para vocês outro assunto bem legal para vocês estudarem para a prova, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até amanhã. Até mais!